Bom, artigo de Satyanarayana Das, Babaji, o artigo aceitando a posição do Sr. Shiva, né? Posição do Sr. Shiva 162, né? Bom, aceitamos Shiva como superior a Brahma pela autoridade do Bhagavata Purana, Vaishnavanam Jatashambu. Isso também é compreendido a partir da história da agitação descrita no oitavo canto, a agitação do oceano, né? O seguinte verso falado pelo Sr. Shiva também confirma isso, né? Uma pessoa que executa seu dharma adequadamente por 100 nascimentos torna-se qualificada para ocupar o posto de Brahma. A morada de meu Shiva está além disso. A morada de Vishnu está além da minha morada, né? A minha morada, okay. Ela é imperecível. Bom, quanto à posição de Shiva, se a Diva ou Ishvara Tattva são as únicas duas categorias aceitáveis, então que ele seja aceito como Ishvara Tattva. Assim como existem devotos de Krishna, as Gopis e Shakas, que são as Divas Tattva, mas são expansões de Krishna. Da mesma forma, Shiva é uma expansão de Krishna como devoto. Shiva é Krishna nas vestes de um devoto. Assim, embora Ishvara Tattva, Shiva não é um Ishtadevata, ele pode ser abordado como um devoto, mas não como o próprio Ishvara. Bom, Krishna obedece a Arjuna no campo de batalha, ele realmente dirige sua carruagem e assume uma posição mais baixa. Ele obedeceu a muitos outros, como seus pais, professores, etc. Krishna é inferior a eles. Rama obedeceu a Dasharata. Shiva é um suposto filho de Brahma, portanto é natural que ele obedeça, mas isso não o torna inferior ao poder. As citações do Bhagavata não são sobre obediência, eles descrevem uma hierarquia. Além disso, as citações dadas pelos Ramanujitis, conforme eu as verifiquei, dizem que Krishna é a Atma de Shiva. Isso deve ser destacado e provavelmente é a real intenção de toda a história. Isso não é dito sobre Brahma, né? A palavra Antaryami significa o regulador interno. Hari é o regulador final de todos. A analogia ilustra que Shiva não é exatamente como Krishna, mas também não é muito diferente. A analogia não diz que Krishna sofre transformação. Krishna pode expandir-se sem sofrer transformação, né? A analogia se refere esse aspecto do leite e do iogurte, né? Que Shiva é descrito no Brahma Samhita como sendo a coalhada ou iogurte. A coalhada não é diferente do leite, né? Então, como o leite se transforma em coalhada, em certo sentido a coalhada também é leite. Da mesma forma, Shiva é em um sentido Bhagavan, mas em outro sentido ele não é. Assim é como a coalhada é leite, mas temos que distinguir entre os dois. Então, nesse shloka, Krishna é considerado como leite, Shiva é considerado como iogurte. A diferença entre Sadishiva e Rudra, né, que emergiu da testa de Brahma. Rudra é uma expansão de Sadishiva. Shiva é um devoto de Krishna, ele é uma expansão de Krishna, ele não é Diva Tattva nem Vishnu Tattva. Em vez disso, ele está em sua própria categoria. Bom, a morada de Sadishiva é no mundo espiritual, portanto está livre desde do nascimento, etc. A morada de Shiva que se lê no mundo material não é diferente daquela na morada espiritual. Bom, uma dúvida pode ser de vários tipos. Se assume que a dúvida é apenas sobre o Shastra ser verdadeiro ou falso. A dúvida pode ser sobre a própria capacidade. Pode ser ter dúvidas como: sou capaz de realizar o objetivo? Ou o processo que siga adequado ou estou perdendo alguma coisa? Krishna é realmente da maneira como ele
como ele é descrito, como ter vestes amarelas, cor preta, etc. Em outras palavras, não é que o sadhaka esteja abrigando dúvidas sobre a validade dos shastras, mas dúvidas sobre si mesmo, sua prática e seu próprio entendimento. Além disso, não é garantido que todos terão tais dúvidas. A dúvida pode não ser sobre se algo está certo ou errado, pode simplesmente não ser muito claro sobre um conceito, embora o aceite como verdadeiro. Bom, no estágio de prema não há possibilidade de ofensa. Mesmo de outra forma, quando Sri Rupa Goswami diz que se pode descer do estágio de bhava, isso não é uma coisa comum. Em vez disso, eu diria que tal coisa também acontecerá pela vontade especial de Krishna, ou para ensinar algo aos outros, ou para tornar o bhava do devoto muito intenso. Caso contrário, na plataforma de bhava, a ofensa é quase impossível. Bom, quando pensamos, em Antaranga Shakti, tendemos a pensar nela como uma energia impessoal, porque igualmente Shakti, igualamos a Shakti à energia. Mas Shakti também é uma pessoa e pode tomar decisões. Portanto, quando alguém é ofensivo, então a Antaranga Shakti deixa essa pessoa. Afinal, o que é uma ofensa? É agir de uma maneira que não é compatível com o bhava da pessoa. Se for esse o caso, então por que alguém deveria continuar a ter esse bhava? Bom, com toda a probabilidade, a pessoa estava seguindo uma vida material, com atividades materiais, então por que suas experiências de amor seriam espirituais quando todas as outras experiências eram materiais? Precisamos saber a diferença entre amor material e o amor espiritual. O amor material é baseado no condicionamento material e leva um condicionamento adicional. O amor espiritual é para Krishna. O discípulo aprende com o guru o que o amor realmente significa. O discípulo não está atuando apenas com base na experiência passada dele ou dela, O amor existe dentro do discípulo, ele é recebido pela graça do guru. O guru dá a semente do amor, então ela se manifesta à medida que o discípulo se engaja na prática devocional sob orientação do guru. Você tem que saber, você deve se perguntar se quer amar pelo prazer do objeto do amor ou se para sua própria satisfação. Além disso, o guru conhece a sua compreensão e guiará para ajudá-lo a mudar do amor material e egocentrismo para o amor espiritual centrado no outro. Quando se diz livre do desejo, significa livre do desejo material. O desejo de amar a Krishna, o desejo de amar a Krishna não é material, porque Krishna não é uma pessoa material. Servir com amor traz felicidade, mas apenas obter a felicidade pessoal não é o objetivo do amor puro ou condicional. A motivação de um devoto deve ser prestar serviço para o prazer do guru, e Krishna trará felicidade ao devoto. Tais sentimentos surgem devido à falta de uma clara compreensão. À medida que você continua realizando o serviço devocional, sua mente se tornará mais clara e mais focada. Sua compreensão irá melhorar. Você já deve ter notado alguma melhora em sua própria experiência. Compare seu estado de espírito e, digamos, que um ano atrás e agora, você verá a diferença. Número 64, o poder do Santo Nome. O Santo Nome pode revelar seu poder a uma pessoa que está livre de ofensa, não importa quem cante. Chaitanya Mahaprabhu sentiu-se em êxtase ao ouvir Gita Govinda cantando por uma Devidasi, e ele correu para abraçá-la. Obviamente o que ele estava experimentando não foi experimentado pela Devidasi. Assim, o nome ou o Lila pode revelar diferentes potências para diferentes pessoas. O mantra, se aperfeiçoado, lhe dá o que você quer, porque o canto do Om Namo Narayanaya deveria dar a eles Krishna Prema. Eles não cantam para obter Krishna Prema. Por que você acha
que todos deveriam receber Krishna Prema? Por que você quer forçar Krishna Prema a todos? O que acontecerá com as outras manifestações de Bhagavan como Rama? Você consegue o que quer. Se o seu interesse é ser um associado Narayana, então é isso que você obterá quando atingir a perfeição do sadhana. Krishna Swayam Bhagavan. O Sr. Rama não é o mesmo que o Sr. Krishna. Da mesma forma, o nome do Sr. Rama não é igual ao nome de Krishna. Bom, você deve entender que o Shastra deve ser interpretado de acordo com o contexto. Se você tirar versos do contexto e depois tentar entendê-los, você só acabará em confusão. A comparação do nome de Rama com o nome de Krishna não é para denegrir o nome de Rama, mas para entender que Krishna é Swayam Bhagavan. Outro ponto que se deve entender é que um Shastra específico é para um tipo específico de pessoas. Por exemplo, o Ramayana foi escrito para glorificar o Sr. Rama e, portanto, Shiva deve ser mostrado como um devoto do Sr. Rama. Se você ler o Shiva Purana, Shiva pode ser retratado como superior a Rama e também a Krishna. O Shastra tem sua própria maneira de explicar as coisas e nem tudo deve ser entendido em seu sentido primário. É muito bom que você esteja lendo muito o Shastra, mas seria melhor que você estudasse com um professor qualificado. Caso contrário, não haverá fim para suas dúvidas e confusões. Na verdade, se você ler os Puranas, como o Shiva Purana, Linga Purana, Devi Purana, então você está fadado a ficar confuso. Então, o que pode ser dito sobre Vamachara, Tantras e Agamas? Tudo não é para todos. Há adhikari para cada Shastra. Se você deseja ser um devoto de Krishna, então leia livros relacionados a Krishna Bhakti. Primeiro, fixe em seu próprio caminho, então você poderá ler outros livros como o Ramayana. Caso contrário, você estará em uma situação como o Tapan Mishra descreveu no Chaitanya Charitamrita. Ele estudou todos os tipos de livros e ficou confuso sobre o sadhana e sadhya. Bom, 60, dever de uma esposa Vaishnavi. Bom, esse Siddhanta, né? Que ele está que no Bhagavata Purana, né, fala que o próprio Krishna, ele fala que o dever mais elevado para a mulher é servir sinceramente o marido, comportar-se bem com a família, seu marido e cuidar bem dos seus filhos. Tem um verso chamado Bala, né? Então, que se diz que a mulher não deveria abandonar o marido se quiser ter um bom destino na vida, enfim, né? Ainda que ele seja infeliz, velho, enfim, etc. Ele está respondendo que esse Siddhanta é refutado pelas próprias mulheres a quem foi falado. Bom, aí tu fala que é para ler o chamado Bhagavatam também a respeito disso, mas ele fala, está um verso aqui: ó, mais querido, você que é o conhecedor do Dharma, nos instruiu que os deveres das mulheres são obedecer, servir os maridos, filhos e parentes. Então deixe que todas essas tarefas sejam realizadas de acordo, mas em relação a você, que é o objetivo de todas essas instruções, o nosso Senhor, pois somente você é o mais querido e amado, o amigo e o próprio ser de todos os seres. Essas mulheres foram elogiadas por não seguir os ensinamentos de Krishna no chamado Bhagavatam, né? Deixe-me ser um arbusto, trepadeiro ou erva nas florestas de Vrindavan, para que eu possa ser abençoado com uma partícula de poeira dos pés dessas gopis. Elas sacrificaram até mesmo seus relacionamentos e moral insacrificáveis para adorar a Mukunda. Tal sacrifício é buscado até mesmo pelos Vedas. O que Krishna falou foi o ponto de vista do Dharma, e o que as gopis seguiram foi o Paradharma, também chamado Vaishnava Dharma, que está além do Dharma regular, né? O serviço tem que ser feito vendo o marido como parte de Krishna e não independente dele. Isso não é apenas imaginação, todos são parte de Krishna, isso não há contradição. A contradição surge quando fazemos divisões entre atividade devocional e atividade material. Um devoto também vê os parentes como parte de Krishna. Isso vale tanto para o marido quanto para a esposa. Se o marido é indiferente à esposa, como cuidará dela?
que é seu dever. Em sua oração a Krishna, Kunti pede para cortar sua escravidão em relação a ambos, os Pandavas e Vrishnis. Sri Vishwanath Thakur explica que o apego de Kunti a esses dois conjuntos de parentes é duplo. Como parentes consanguíneos e como devotos de Krishna, ela reza para cortar o primeiro tipo de apego e não o segundo. Em cada relação, em cada atividade, temos que manter Krishna em mente. Essa é a fórmula para reconciliar todas as contradições. Jai. Então, Hare Krishna, continuando, Siddhanta. Os discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta eram praticantes todos muito exaltados e lordes Zetland. Da Inglaterra tinha muita apreciação pela cultura indiana, pelo Gaudiya Vaishnavismo e pela Sri Gaudiya Mata. Uma vez ele viu Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur e seu sannyasa e sentiu algo muito sério em seu coração. Ele disse: eu sinto que é como se eu estivesse vendo Jesus Cristo e seus 12 apóstolos. Então, assim ele via Prabhupada Bhaktisiddhanta como seus discípulos. A adoração ao Guru Vishnupriya em Maipa, estabelecida por Bhaktivinoda Thakur, está no humor de Dasya. O Mahabharata diz um guru que é presunçoso, que não sabe o que deve ser feito, o que deve ser evitado, que tropeçou no caminho errado e se ordena que este guru deve ser abandonado. É essencial aceitar a associação de um Mahabharata que é compassivo consigo mesmo, porque se ele não for compassivo, a pessoa não desenvolverá afeição por ele em seu coração. Deve-se prestar serviço adequado a todos aqueles dotados de verdadeira insígnia de um Bhagavata. Serviço aos devotos altamente realizados é de dois tipos: na forma de associação, prashang, e na forma de atendimento pessoal, parichari. Jiva Goswami explica a importância do serviço ao Guru para alcançar o sucesso no caminho do Bhakti e também a importância de servir aos devotos de Bhagavan altamente realizados. Os Mahabhagavatas, ele aconselha que o serviço aos outros devotos deve ser realizado com a permissão de seu Guru. Além disso, o serviço aos outros devotos não se deve entrar em conflito com o serviço do próprio Guru. Se alguém negligenciar seu Guru e servir a outro grande devoto, isso não será benéfico para o seu progresso espiritual. Ao contrário, será um obstáculo. O ponto essencial é que nunca se deve desconsiderar ou negligenciar seu Guru, mesmo para servir outro grande devoto. Servir a um grande devoto sem a permissão do seu Guru equivale a desconsiderar o Guru. Se outros devotos estiverem presentes junto com o seu Guru, deve-se primeiro oferecer respeito ao seu Guru e depois aos outros devotos. Se o discípulo aceitou um Guru não qualificado, há toda a possibilidade que ele acabe cometendo ofensa a outros devotos. O Guru não qualificado, por exemplo, pode ter inveja dos outros devotos elevados e pode proibir seus discípulos de oferecer respeito ou serviço a eles. Siddhava Goswami diz que não se deve associar com um Guru que é invejoso dos outros Vaishnavas e não permite o discípulo se associar com os Vaishnavas. Ele aconselha que não se deve se associar com tal Guru. O discípulo pode oferecer respeito ao Guru de longe e poder continuar a aceitá-lo como seu Guru. Se, no entanto, o Guru tem inveja de outros devotos, então ele deve ser rejeitado, o discípulo deve aceitar outro Guru qualificado. Siddhava Goswami explica que se um Guru abandonar o seu corpo e o estudante não estiver avançado o suficiente para continuar por sua conta própria, ele tem que procurar um Vaishnava qualificado para orientação. Não há necessidade de tomar o mantra Diksha novamente. O estudante pode aprender a filosofia e os detalhes práticos na prática de tal Vaishnava. Jiva Goswami aconselha que o Vaishnava com quem ele escolhe se associar deve ter a mesma compreensão filosófica e humor devocional do que seu Guru, caso contrário haverá confusão na mente do estudante, que pode cometer uma ofensa ao seu Guru indo contra os seus ensinamentos e modo de prática. Esse contexto, Rupa Goswami diz que a pessoa deve se associar com um sadhu Vaishnava que pertence à mesma linhagem espiritual, que seja simpaticamente disposto e que seja mais avançado em realização. Além disso, o instrutor Vaishnava deve ser compassivo com o aluno. Se não for compassivo, ele não se daria ao trabalho de ensinar e assim o aluno não seria capaz de desenvolver afeição por ele. Serviço ao Vaishnava deve ser realizado de acordo com o status do Vaishnava. Serviço nem sempre significa se envolver em atos de benefício prático ou de benefício pessoal para um Vaishnava. Até mesmo cumprimentar uma pessoa apropriadamente é um serviço, afinal, os alunos têm os seus próprios deveres regulares e a prática espiritual
Para atender, eles não são livres para oferecer serviço pessoal a cada Vaishnava que encontram, mas a ideia é satisfazer a todos pela nobreza do seu comportamento, tanto quanto possível. Devotos altamente realizados devem ser servidos através da presença física, ouvindo e recebendo instruções deles ou prestando algum serviço pessoal a eles. O serviço aos Vaishnavas dá a Krishna o maior prazer, tanto o coloca sobre o controle, que significa que o devoto alcança diretamente esta mensagem. Essa mensagem é a essência de todo o Anucheda sobre Satsanga. Além disso, essa verdade supremamente confidencial que Krishna prometeu revelar a Uddhava. Segundo Vilasa, texto 33, onde quer que o mestre espiritual deseja dar iniciação, este será o momento perfeito para aceitá-la. Visitar os locais sagrados, observar votos, praticar sacrifícios, tomar banhos sagrados e cantar mantras não são critérios para tomar iniciação. Ao contrário, o darshana de um mestre espiritual fidedigno será o critério para aceitar a iniciação. O verso 38, Akama Sarva Kamova, 82, Evam Param Praptam, 64, Radha Vidya Radha Gurha. O verso estudado, a última linha do verso 136, é Eti alcança, Man, a mim, Eti alcança, Saha, ele, Arjuna, ó Arjuna. E filosofando a perfeição é coisa de menininha tocadora de piano.